Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Essa é a primeira aula do 8º ano do segundo bimestre pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. O título da aula é Instrumentos de Matriz Africana e Indígena. A aula é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora aqui no meu computador, que está no YouTube. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também, junto. É aula ministrada pela professora Fernanda, que é esta aula aqui. A habilidade dessa aula é explorar e analisar instrumentos de matriz indígena e africana em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. Vale lembrar que teve muito conteúdo nessa aula, ela falou de bastante coisa. Eu vou pôr aqui, vou pôr no mudo aqui o vídeo dela, e vou pôr para vocês darem uma olhada nesse vídeo. Vou parar na tela da habilidade para vocês poderem copiar. Eu recomendo que você dê um pause para copiar, fica mais fácil. É a habilidade EF08R21, isso tem que constar no diário. Explorar e analisar instrumentos, já li, e vou explicando para vocês enquanto isso. A gente vai pensar em instrumentos de matriz indígena e africana, pensando em composição e criação musical, execução musical e apreciação musical. O nosso foco vai ser em apreciação por enquanto, reconhecendo quais são os sons desses instrumentos e as características desses instrumentos musicais diversos. São vários. O que se fala na aula? Que a música brasileira, ela é repleta de sons, ela é bem diversa, ela tem vários tipos de sons diferentes. E que esses sons, eles vêm, vou tirar já a tela, se você não deu pause, paciência. Ela fala que o Brasil, ele é cheio de miscigenação, que é o nome bonito, né? Que é a mistura de vários povos. Então, historicamente falando aqui do Brasil, antes dos portugueses invadirem o Brasil, falam descobrir, mas na verdade foi invadido, existiam índios aqui de diversas tribos e etnias diferentes, eram muitos índios diferentes. E aí, com a chegada do português, teve uma série de coisas que eu não vou entrar, por exemplo, a morte de vários indígenas por doença, ou por uma tentativa de escravidão, e os portugueses começaram a ter filhos e chegar cada vez mais gente para cá. Em algum momento começa a escravidão, e fora os portugueses, vêm os africanos. Nesse entremeio ainda teve os espanhóis, que tentaram dominar parte do Brasil na época, teve holandeses que vieram, tivemos uma grande imigração japonesa, tivemos uma imigração italiana, então foi misturando vários povos diferentes dentro do Brasil. Que é importante perceber na sua vida, de repente, se você fizer uma pequena pesquisa na sua casa, você vai descobrir quais são as origens da sua família. Por exemplo, falando de mim, o meu avô, por parte de mãe, o sobrenome dele é Bertelli, que é um sobrenome comum na Itália. Ele era um homem branco, de olhos claros, obviamente de origem italiana. Já a minha avó, por parte de mãe, o nome dela é Eurides, ela é uma senhora negra, provavelmente, com quase certeza, uma descendente de africanos. Então, a mistura desses dois gerou a minha mãe, que ela não é 100% negra, né? Ela é morena, mas se orgulha de ser negra, também professora. Já por parte do meu pai, tinha o meu avô, que se chamava Antônio Orlando, nome brasileiro, mas que era descendente direto de franceses. A família dele veio da França, passou pela Itália e veio para o Brasil na imigração italiana, veio junto com os italianos. Tanto que o nosso sobrenome é Gergolé, que é um sobrenome italiano. Já a minha avó chamava Maria Geralda da Silva, a minha avó por parte de pai. Ela vinha de Minas Gerais e a gente não sabe muito bem qual é a origem de país, mas a gente sabe, provavelmente já é uma miscigenação muito grande. A minha avó já tinha uma aparência mais indígena, e eu saí desse jeito, meus irmãos são muito parecidos comigo. Então, existe essa mistura de coisas, e essa mistura de coisas é bonita, na verdade, porque a gente tem uma cultura muito grande no Brasil, com muitas questões aí.
E aí a gente vai falar especificamente de instrumentos musicais africanos e indígenas. E a gente vai falar dessas matrizes, a gente tem falado bastante dessas matrizes africanas e indígenas, porque elas são matrizes que estão muito presentes na nossa vida, mas que fica escondida ali, parece que não existe embaixo do tapete. O nome disso é racismo estrutural, está se falando muito disso na TV, inclusive, por conta das coisas que aconteceram no mundo nos últimos tempos. E aí foi dito sobre, na aula do Centro de Mídias, que seria bom se vocês já tivessem assistido, sobre as origens desses instrumentos musicais de africanos, e falou de vários. E aí, usando aqui o meu compartilhamento de tela novamente, eu vou mostrar para vocês pelo YouTube mesmo, considerando que os direitos autorais, tudo bem, né, de gastá-los, eu vou mostrar para vocês, porque está no YouTube, é público, né, eu vou mostrar para vocês assim, tocando afoxé, que é o primeiro instrumento que ela falou. Vamos ver se a gente acha um vídeo. Afoxé, a gente já viu esse instrumento lá na escola, a gente até, em algumas turmas, a gente até usou ele brincando. Jesus Cristo o maquinista desse trem. Legal, né? Afoxé, agora vamos pro agogó. Agogó também vocês já conhecem, já viu na escola. Berimbau, que todo mundo já conhece, né? Vocês, em geral, todos já conhecem, né? Caxixe, que a gente também já viu na escola. Olha, não tem caxixe. Ah, aqui, caxixe é esse aqui. Achei que não ia encontrar. Um americano falando do caxixe. É uma espécie de chocalho. Just a really nice sound. Now, that's one action. The other action is going to be tem cuíca. Conhecida bastante do samba, né? Esse aqui eu confesso que eu não conheço, cora. Nossa, é um instrumento muito legal, aparentemente, bonito. Su utilización Bacana esse instrumento. É correto, conhecido também já. Esse é legal, eu acho. Ele vai fazer tudo dando curso, não precisa ter pressa para aprender a instrumento. Os tambores eu não vou colocar, porque todo mundo sabe o que é um tambor, acredito. Balafon. Esse é demais, gente, demais. Esse vídeo é do processo de fabricação do balafon, mas tem aqui no final ele mais pronto já. É cheio de cabaças embaixo, com essas madeiras em cima que vão dar o som. Olha só. E, obviamente, esse som que vocês estão ouvindo é do próprio balafon, né? Olha que bonito. Vamos pegar um rapaz tocando tutorial, não, né? Aqui.
percebam que tanto as peças de madeira quanto as cabaças, elas têm que ter tamanhos exatos, porque senão o som muda e aí não fica o mesmo instrumento. É muito difícil de tocar. Chocalho de pé, obviamente, é um chocalho no pé. A clava foi evidenciada na aula do Centro de Mídias, né? Ela falou bastante da clava, falando que é um instrumento que talvez vocês conheçam. A gente também tem a clava na escola, ela é bem simples, né, na verdade. Eu nem vou pôr para tocar, mas é essa aqui. São duas madeiras parecidas com madeira de cabo de vassoura. E aí, a cuíca, que está no samba também, que muitos de vocês já conhecem. Esse não é. Na cuíca a gente já viu, né? Eu marquei 2 vezes. O djembe é muito bacana esse instrumento. Conheço bastante gente que toca o djembe. Que é uma questão religiosa, eu vou deixar fora, nesse momento. Muitos instrumentos musicais, a gente vai falar disso mais para frente, eles são usados para questões religiosas, ele tem uma função religiosa, né? Principalmente dentro da Umbanda e do Candomblé. Vamos ver se esse rapaz toca de verdade o djembe, né? Ou qualquer outra combinação. Está explicando. Toca, meu filho. Vamos trabajando a distintas velocidades, ya os digo, 3, 4, 5 minutos antes de tener el resto de nuestra sesión en la que vamos a tocar. Ya pues vamos preparando articulaciones, trabajando sobre... Que é bem parecido com o que a gente já viu. Ganzá. Agora nós vamos acentuar no 4. Que é basicamente um chocalho. O atabaque, que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez, que é uma espécie de tambor. Usado no samba também. Pode reparar que no final você repete 2 vezes. Esses são os instrumentos que a gente vai falar por enquanto. Deixa eu dar um pause aqui que o som está saindo ainda. Dá para vocês identificar esses instrumentos africanos em produções das músicas atuais? Eu conheço algumas, mas não vou falar. Vou deixar que vocês façam essa pesquisa, marca no diário e cita essa música. Tem várias. E aí a gente vai para a questão dos instrumentos de matriz indígena. Os instrumentos de matriz indígena, eles têm uma questão religiosa um pouco mais forte. Religiosa mais no sentido... É que é complicado isso, porque os índios, eles não têm o mesmo conceito de religião que a gente, de Deus que a gente, eles não tinham, pelo menos na época. Era uma ligação muito forte com a natureza, com essa coisa do natural. Então, os instrumentos deles estão sempre, a maior parte deles, pelo menos, eles têm essa ligação com o que é natural, com o que é do mundo natural. Barulho da água, barulho do vento, barulho da chuva, sempre barulho dos pássaros. Então, vai ter uma série de flautas e de instrumentos que fazem sons bem parecidos, assim. E aí é nessa questão religiosa, porque eles amam a natureza, né? Eles trabalham com essa questão da natureza o tempo todo. Então, aqui, ó, vou passar de novo a tela para vocês. Adorei esse recurso novo. Fazer aulas maiores, talvez, né? Essa é a flauta Enauê-Nenauê. Não sei se é exatamente assim que fala. A flauta uruá é bem agudinho, né?
Olha que bonita essa flauta, é grande pra caramba, eu acho ela o máximo. E essas são indígenas mesmo tocando. A diferença de som é na forma que aqui assopra. Os apitos de pássaro, que a gente vê ainda muito em feiras e coisas de artesanato, aparece bastante esses apitos, eles são bem legais. Acho que é isso. Ó. Sim, isso é um barulho de pássaro, tá, gente? Esse quen. Olha como eles ficam ouvindo, filho, ó. Esse é um tipo, mas tem vários, tem uns mais bonitos, assim, tipo, com sons de pássaros que cantam bonito. Mas esse é o barulho do tucano mesmo. Esse aqui eu tinha um desse. Bacana, né? Tem o reco-reco que vocês já conhecem, o pau de chuva, que é também muito utilizado por percussionista hoje, ainda na atualidade. Tem muitas músicas, principalmente na MPB, que a ideia é que ele imite o som da chuva mesmo. Dentro desse instrumento são várias varinhas que se entrecruzam, e aí desce uma espécie de grão que vai batendo nesses pauzinhos e fazendo ressoar no corpo do instrumento inteiro, assim. Tem a trombeta de tronco de palmeira, que a gente vai ver agora. Na verdade, não vamos ver, porque não acho, eu infelizmente não consegui pesquisar antes, mas tudo bem. Tem vários instrumentos de cabaça. A flauta de Pan é interessante. Pan é um deus grego não, romano. E eles tocavam isso em Roma. Em 4.000 anos antes de Cristo já existia esse instrumento. E aqui no Brasil fazia-se esse mesmo instrumento de bambu com os índios, né? Lá nos Estados Unidos também. Olá, meus amigos. Quando você tira o som do o som do... Tem aquela... Então, você praticando automaticamente... Viu? Tem aquela música do Titanic, que é um meme, né? Que as pessoas colocam, que é tocado nessa flauta de Pan meio bem torto, assim, bem mal feito, assim. Prosseguindo, ela vem falar de execução musical, que é basicamente executar uma música, né? Eu posso executar uma música exatamente como o intérprete musical, a pessoa exatamente como compositor musical, resolve tocar, e eu posso tocar de um jeito diferente, com outro arranjo, que chama esse jeito diferente, que é uma melodia diferente. E aí tem várias formas da gente fazer isso. Tem uma música muito famosa, eu vou pegar ali para mostrar para vocês com o violão, que tem duas versões. Eu vou tocar só um pedacinho. Tem essa música do 1 Quilo, que chama Deixe-me Ir, que tem essa versão. As notas, eu vou mostrar aqui. As notas, elas não mudam, elas são as mesmas, que é um Fá com sétima maior, um Ré com sétima menor,
um Lá menor com sétima e um Sol. Então fica, a música tem duas versões, uma muda só o tempo. Menina, me dá tua mão, pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Poderia ser, mesmo as notas, assim. Menina, me dá tua mão, pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia eu te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão. Solta minha mão, que eu sei que você volta, o tempo mostra a nossa direção. Certo? Então existem opções e opções de arranjo, de tempo musical, que pode mudar a execução musical. E a composição é basicamente você criar uma música sua do nada. Não exatamente do nada, mas os conhecimentos que você tem em música, o instrumento que você toca, a voz que você usa, mas principalmente as coisas que você conhece. Para você conseguir fazer uma composição musical, é importante que você saiba fazer apreciação musical. Você aprenda a ouvir músicas e conseguir construir um pensamento crítico nessa música, sem preconceitos, para você começar a encaixar e construir coisas. É um exemplo que eu gosto de dar e que eu já mostrei acho que eu mostrei para o 9º ano, não mostrei para vocês. É uma música da Anitta, que chama Bang, que ela é interpretada pelo Thiago York. São dois cantores com muita diferença entre os seus estilos musicais, né? Então, eu vou pôr aqui para vocês um trechinho. O Thiago York, ele toca essa música com outro arranjo, de outro jeito, porque ele, fazendo apreciação musical, ele chega à música da Anitta e resolve fazer ela de outro jeito, certo? Vamos ver aqui um trechinho, só o comecinho. Dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Que é muito diferente. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Ritmo diferente, batida diferente, tudo diferente. Tudo bem, professor. Caramba, você está falando aí há 50 minutos já, vamos, né, adiantar a coisa? Tudo bem, vamos para a atividade, que vocês vão ter que me mandar. Pensando na questão da apreciação musical, para a gente 1 hora fazer composição, então já se preparem para isso. Para fazer composição, a gente precisa pensar em melodia, que é basicamente... E a gente já falou disso também. Melodia, que é basicamente como essa música soa. Duas melodias diferentes. A harmonia, que é a combinação das notas do mesmo instrumento e de um som simultâneo. Pode ser outro instrumento, aqui eu não vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o ritmo, que é a ordenação desses sons no tempo, que é mais ou menos isso que eu fiz também. Então, vão ter que, em algum momento, fazer uma composição. Mas, nesse momento, a gente vai falar um pouco de qual é a finalidade da música no mundo, né, em cada povo, inclusive no nosso. Por exemplo, na nossa sociedade, a música é só entretenimento, é uma forma da gente se divertir. A música tem finalidade religiosa, se você é do Umbanda ou do Candomblé, sim. Se você vai na igreja, provavelmente tem os louvores. São músicas com finalidade religiosa, ela não é para te entreter. Depois, em casa, pode ser que seja, fazendo uma faxina, uma coisa assim, mas normalmente ela não é
para te entreter. Ou então uma representação histórica, ouvir uma música lá do Japão do século III, por exemplo, a representação histórica de como era esse lugar. Vocês vão me enviar as anotações das aulas e vão enviar uma apreciação musical de uma música que você vai escolher, mas preferencialmente ela tem que ter algum instrumento de matriz africana ou indígena. Então tem que ser uma música que tem um atabaque, que tem um berimbau, um agogol, e tem muitas, não é tão difícil de achar assim. E aí vocês vão mandar esse texto. Lembrando que uma apreciação musical, mandar assim, a música é legal, achei ela muito parada. Ou a música é legal, achei ela muito rápida e eu gostei. Isso não é uma apreciação musical e nem uma crítica. Para isso, você precisa pensar na estrutura musical, em tudo que a gente está aprendendo nas aulas. Então, qual o ritmo dessa música? Ele te agrada ou não? E por que ele te agrada? Ele muda de ritmo no meio da música? É uma análise um pouco mais minuciosa. E agora, sim, não vai dar para ficar aceitando esses textos mais bobos, assim. Vocês já têm ideia de como fazer isso de uma forma mais firme. Muito obrigado e até semana que vem, mesmo horário, vai ter aula no Centro de Mídias. Boa sorte.